Vejam, nós vamos, obviamente, dividir esse momento, esse primeiro exercício de Quaresma, em dois momentos. A colocação, a primeira parte do exercício, e a segunda parte do exercício, nós vamos fazer a parte mais importante, que é a adoração. A gente vai procurar fazer um retiro. E, portanto, tem menos um apelo de exortação, no sentido de muita fala, muita coisa, e tem que ser menos. A gente vai procurar se desafiar, mesmo sendo numa única noite, e nós somos muitos, isso dificulta, mas a gente vai se desafiar a fazer o máximo de silêncio possível. Então, nós vamos ter uma adoração com mais silêncio, menos condução. A gente vai procurar fazer uma espécie de retiro mesmo. O ideal seria que durante a Quaresma, nós todos pudéssemos passar um tempo de retiro para a preparação para a Páscoa. Mas como é difícil, no entanto, o que é possível é isso, a gente achou que seria interessante. Então, nós vamos fazer o máximo recolhido possível, né? Tem uma primeira coisa que a gente precisa agradecer, e até mesmo ele não estando aqui, agradecer e aplaudir, que é a obra de Cláudio, que está conosco. Uma senhora obra, por sinal. Cláudio, está ouvindo, né? Vai estar, então. Essa obra não foi feita para os exercícios, mas foi a primeira coisa em que eu pensei quando eu imaginei o tema desses exercícios. Eu acho que o nome dessa tela é Fogueira de São João da Cruz. Não é São João Batista, é São João da Cruz. Eu acho que o título está errado. Eu já disse a Cláudio. O título correto deveria ser Sarça Ardente, mas ele não me escutou. Então continua a Fogueira de São João da Cruz, que é justamente a ideia que São João da Cruz trabalha e que nós vamos rezar hoje, sobre Deus que é um fogo. Mas vejam, falar de sarça ardente e pensar nesse quadro de Cláudio é a mesma coisa. Nós estamos então vendo uma obra que, na minha opinião, é realmente uma obra de arte. Eu gostaria de ter o dinheiro para comprar. É linda a tela. Eu imediatamente olho a tela e vejo aquilo que nós vamos rezar hoje. Na verdade, aquilo que nós vamos rezar durante todo o tempo de exercício. Para isso, nós temos duas coisas que nós vamos ler. A parte importante, que é a escritura, e a parte menos importante, que é o que eu escrevi. No entanto, nós todos aqui somos principiantes. Todos. Eu sei que tem gente de sétima morada. Entendedores entenderão. Alguns entenderão a interna. Eu sei que alguns são de sétima morada, mas aqui nós todos somos principiantes. Todos. A começar por mim e todos vocês. Nós todos somos principiantes. E por isso a gente propõe um texto. Para quê? Para que na hora que a gente for expor o Santíssimo, a gente possa voltar e meditar melhor aquilo que nós vamos colocar. Então, é claro que a parte mais importante é ler Êxodo e não Gabriel. Mas aqui facilita a compreensão de um texto que é mais truncado, né? Por quê? Porque esse texto foi escrito há uns 4.000 anos. Faz um tempo. Primeiro, então, nós vamos ler o texto. Depois, eu vou partilhar com vocês uma meditação sobre o texto. Depois, a gente tem 5 minutinhos para a gente levantar um pouco. A gente vai colocar o altar aqui, vai expor o Santíssimo. Nós vamos fazer meia hora de adoração com esse intuito de continuar ruminando dentro da gente o que nós vamos colocar agora. O objetivo, então, é a gente rezar. O objetivo é meditar, é contemplar. Não é uma palestra, é retiro. E retiro a gente faz menos coisa, menos. A vida espiritual não é multiplicar as devoções. A vida espiritual é tornar essencial a nossa relação com Deus. Não é quanto mais missa, quanto mais terço, quanto mais novena, quanto mais coisa. Não, não é isso. A vida espiritual é quanto mais essencial.
E é isso que nós vamos procurar fazer aqui. Nós começamos hoje e vamos até a quarta-feira, dentro já da Semana Santa. Vejam só, eu sei que hoje é a data da Revolução Pernambucana e por isso talvez facilite a nossa estada aqui. No entanto, Pati instalou uma câmera. Todo mundo que entrou é obrigatório vir na próxima quarta-feira, viu? A gente vai fiscalizar. Muito bem. Aqueles que trouxeram a Bíblia, vamos lá para o Antigo Testamento. Eu vou explicar a vocês porque nós vamos falar sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. É contraditório, mas é bom, prometo. Vão lá para o livro do Êxodo. Êxodo é depois de Gênesis. Temos, no caso, né, minha gente? Nós temos, é porque tem várias pessoas da minha família, pode ser que depois briguem comigo, porque eu estou falando errado. Nós temos Gênesis, depois Êxodo. Se alguém tem dificuldade, levanta a mão que tem os monitores, que eu não sei quem são, mas que vão ajudar. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, depois Êxodo, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Deixa eu ver pela cara de vocês se todo mundo já se achou. Acho que sim, não é isso? Vamos lá então. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Mas em casa, vocês vão ler até o versículo 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Eu errei, minha gente. Nós não rezamos. Completamente equivocado. Vamos cantar uma música e rezar, que quem manda é Deus e não eu. Vamos lá. Desculpa, Jesus. Vamos vivendo. Senhor, tu queimaste em mim até que eu ardesse. Força, juntos, quem dera. Quem dera. Senhor, tu queimaste em mim até que eu ardesse. Até que eu me consumisse, até que eu acendesse a tua presença, com a minha presença. Até juntos, vamos cantar forte, até que eu me consumisse, até que eu acendesse a tua presença, com a minha presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir, meus irmãos, que não sejamos nós a conduzir este momento, mas seja o próprio Espírito de Cristo. Que Ele nos inspire aquilo que eu devo falar, que Ele nos inspire o melhor modo de escutar. Que haja uma grande atenção interior em cada um de nós agora, uma grande disponibilidade para experimentar a presença de Deus que já está aqui presente. Senhor Jesus, Tu és aquilo que nós procuramos e por isso nós estamos aqui. E te pedimos, dai-nos esta graça de ser tocados no nosso coração com o Teu fogo, um fogo que ilumina e aquece,
um fogo que nos faz ver novas todas as coisas. Por isso, Jesus, juntos nós suplicamos o Teu Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Agora está correto. Voltamos então para Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Vocês continuam até o versículo 12, se possível, em casa. Vamos começar a meditar juntos esse trecho, para nós vermos o que ele pode nos ajudar a nos preparar para a Páscoa. Lembrando, nós estamos fazendo exercícios na Quaresma para nós estarmos à altura do que nós vamos celebrar na Páscoa. Nós todos estamos fazendo isso aqui. Mas pode ser que alguns de nós não tenhamos assistido o Príncipe do Egito. Então eu vou fazer a revisão, viu, Telecurso 2000? Lá vou eu. Antes de nós começarmos propriamente a falar sobre o trecho que meditaremos, é importante nós fazermos uma breve contextualização. Moisés nasceu no Egito durante um período em que os israelitas, descendentes de Jacó, eram escravizados pelos egípcios. De acordo com a narrativa bíblica, a mãe de Moisés o colocou num cesto e o pôs no rio Nilo, onde ele foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Moisés foi criado na corte real, mas num dado momento ele se tornou consciente de sua identidade hebraica. Certa vez, ao testemunhar um egípcio maltratando um israelita, Moisés matou o egípcio e teve que fugir para o deserto do Sinai para escapar da punição. Ele começa então uma nova vida, casando-se e tornando-se pastor de ovelhas. Por isso, nós lemos agora, diz a Escritura, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Vejam, se nós não soubermos o contexto, a gente começa o texto sabendo que Josué, que Moisés é pastor de ovelhas, está com as ovelhas do sogro. Vejam, quem é esse Moisés? Moisés é um hebreu. Moisés está num tempo em que os hebreus são cativos, são escravizados pelo povo egípcio. O faraó, assim que Moisés tem cerca de 1 ano de idade, 2 anos de idade, ele edita uma lei
que ordena matar todos os primogênitos hebreus, a mãe de Moisés pega Moisés, coloca num cesto, coloca no rio Nilo, o rio Nilo leva esse cesto, chega perto do palácio real, a filha do faraó toma aquela criança e cuida daquela criança como se ela pertencesse ao povo egípcio. Mais velho, Moisés se dá conta que ele é hebreu e, indignado com a escravização do seu povo, ele vai matar um soldado egípcio. A pena, portanto, é a morte. Ele então foge para o deserto, encontra uma pequena comunidade, se casa com uma mulher, se torna pastor de ovelhas. É nesse momento, após conduzir as ovelhas para além do deserto, que chega ao Horebe, a montanha de Deus. Estamos, portanto, além do deserto, nos mais longínquos territórios, nas fronteiras de nós mesmos. Atenção para isso, olhem para mim. A Quaresma não é outra coisa senão o convite que Deus nos faz para nós entrarmos no deserto. Lembrem, assim que Jesus é batizado no Rio do Jordão, Deus diz: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Versículo seguinte, o Espírito então levou Jesus para ser tentado no deserto. Eu não vou revisar isso, mas nós já fizemos um retiro na comunidade mostrando essa dicotomia. Deus, num versículo, diz: "Escutai, é o meu filho amado." Versículo seguinte, vou levar ele para o deserto para ser tentado. Mas veja que amor de pai, viu? Vejam, é um modo de Deus trabalhar com todos nós. Deus trabalha desse jeito com todos nós. Ele nos ama e nos prova. Por isso é que a hora da provação não é uma maldição de Deus. A provação, muitas vezes, é um sinal de predileção de Deus. O que nós estamos vendo aqui agora é que também Moisés é levado para além do deserto. Nós estamos então, todos nós, meditando nesse trecho, nós temos que entrar nessa dinâmica. Nós todos estamos entrando no deserto. E que deserto é esse? É o deserto da vida de cada um de nós. Cada um de nós precisa entrar na Quaresma nos desertos de si mesmo, nas regiões mais distantes de nós mesmos. É aí, no meio do deserto, que o anjo de Yahvé aparece numa chama de fogo do meio da sarça. É o que nós estamos vendo nessa tela. A partir de então, a Sagrada Escritura menciona seguidas vezes o verbo ver. Quando vocês voltarem para casa, façam esse exercício. Peguem esse trecho e contem a quantidade de vezes que a Sagrada Escritura fala em olhar e ver. Vamos começar, portanto, aprofundando isso. Vai ser o nosso primeiro exercício. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei, porque a sarça não se consome. Vejam, meus irmãos, nós temos aqui duas atitudes distintas sobre o mesmo ato: o verbo olhar e o verbo ver. Moisés está vivendo a sua vida, está pastoreando ovelhas, olha e percebe um fenômeno que ele mesmo chama de estranho. Sendo diferente, Moisés se detém e vê. Atenção, olhar e ver são duas coisas distintas nesse trecho. Olhar é dar-se conta, ver é procurar o seu sentido. O que diferencia, atenção para isso, o que diferencia aquele simples pastor, como todos os outros, de um profeta que terá uma missão incomparável, começa justamente em uma atitude simples. A capacidade de deter-se por um momento, ultrapassando o mero olhar para um profundo ver. Escutem. A diferença entre um homem e uma mulher que vive a própria vida como todos os outros e um homem e uma mulher espirituais é a capacidade de não somente olhar as coisas da sua vida,
mas ver as coisas da sua vida e perceber nelas a ação de Deus. Essa é a diferença entre uma pessoa espiritual e uma pessoa não espiritual. Uma pessoa comum, uma pessoa que vive a vida de qualquer modo, é uma pessoa que alegria, tristeza, saúde e doença é alegria, tristeza, saúde e doença. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que vê a presença de Deus na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É uma pessoa que procura intuir espiritualmente, ler espiritualmente a própria vida. E vejam, é isso o que vai diferenciar um pastor de ovelhas como todos os outros e um profeta do tamanho de Moisés. Significa então, atenção para isso, significa então que nós todos podemos ter simplesmente uma vida de pastores, podemos ter uma vida de advogado, uma vida de pai de família, uma vida de, ou perceber em todas essas coisas que nós vivemos uma missão, um desígnio de Deus. Eu posso viver uma doença, por exemplo, olhando essa doença, e eu posso ver essa doença. Se eu olho essa doença, eu simplesmente vou ao médico, tomo remédio. Mas se eu vejo essa doença espiritualmente, eu procuro perceber que nesse momento de fragilidade e dor, Deus está me conduzindo para algo. Deus está me levando para algo. É a diferença de olhar e ver. Essa é a atitude espiritual que se espera de nós nesses exercícios, nessa quaresma. Que nos detenhamos para ver, para sondar o sentido das coisas. Vejam, escutem, que tragédia seria eu e vocês vivermos esta quaresma como se fosse mais uma. Vejam que perda de tempo, passar as próximas semanas, até a Semana Santa, até a Páscoa, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Vejam que perda de tempo, vejam que oportunidade nós podemos ter se eu e vocês vivermos esses próximos dias até a Páscoa procurando ver mais do que olhar. Em um mundo tão inquieto, tão barulhento, tão estimulante, tão disperso, a nossa capacidade de ver fica realmente comprometida. Nós somos, como Saramago descreveu em seu livro Ensaio sobre a Cegueira, uma sociedade infectada por uma cegueira que se espalha, acarretando pânico e caos por toda parte. O nosso problema, podemos dizer, é um problema de visão. Olhamos, mas não vemos. Sabemos, mas não compreendemos. Chegamos perto, mas não entramos. Lembrem daquele episódio de Jesus com Nicodemos em The Chosen. Jesus chama Nicodemos, Nicodemos não vai, e a angústia de Jesus é: Nicodemos, você chegou tão perto. Você chegou tão perto. Vejam o que significa, no último dia das nossas vidas, nós termos essa impressão de nós mesmos. Eu cheguei tão perto, se eu tivesse me detido um pouco mais, se eu tivesse me aberto um pouco mais. Chegamos perto, mas não entramos. É como se tivéssemos acesso à água no meio da sede, mas não sabemos usar a boca para bebê-la. Eu fiquei lembrando agora de Vicente, de Catarina, de Madalena, né? O esforço que os meninos fazem para que mesmo com a boca aberta, aquela criatura engula água, leite. Veja, o fato de estar com a boca aberta não significa que vai beber. Não significa que vai comer. O fato de nós estarmos aqui, o fato de nós sermos cristãos, o fato de irmos à missa, o fato de rezarmos, não necessariamente significa que nós vamos ver. Nós temos que ver de verdade para nós usufruirmos daquilo que Deus está colocando na nossa boca. É como se imaginássemos ser possível alimentar-nos apenas porque andamos de boca aberta, colocando o ar para dentro. Ver é diferente de olhar. Muito bem. Primeiro aspecto, então, do nosso exercício. Ver é diferente de olhar. Mas vamos adiante. Moisés para e vê. No meio da sarça arde um fogo.
No meio da sarça arde um fogo. O fogo queima a sarça, mas não a consome. E do meio da sarça, Deus fala, chamando Moisés. Vejam, Moisés para e vê. No meio da sarça arde um fogo. O fogo queima a sarça, mas não a consome. E do meio da sarça, Deus fala, chamando Moisés. Seria impossível nós conseguirmos explicar todos os significados dessa cena. Mas vamos procurar contemplar, mais do que explicar. Atenção. Em primeiro lugar, repitamos, trata-se de um fenômeno estranho. Está lá na Sagrada Escritura. Trata-se de um fenômeno estranho. Estranho aqui, atenção para isso. Estranho aqui significa algo que escapa, ultrapassa a natureza, a lógica. Afinal, se um fogo queima um arbusto, alguns não sabem, então eu vou explicar. Sarça é um arbusto, minha gente. Porque eu, quando comecei a ler esse trecho, tinha 10 anos de idade e eu ficava me perguntando o que danado é uma sarça. E quando eu pensava uma sarça que arde sem queimar, eu pensava, meu Deus, deve ser uma coisa muito... Mas é um arbusto. Estranho aqui significa algo que escapa, ultrapassa a lógica. Afinal, se um fogo queima um arbusto, esse arbusto logo vai virar cinzas. Estamos então diante de algo que tem a ver com o sobrenatural, o transcendente, o impossível à natureza e ao ser humano. Afinal, como é possível que algo queime sem ser consumido? Tá claro, vejam, a descrição que tem no Êxodo é de um arbusto que está pegando fogo e não se consome, e não vira cinzas. Como é possível? Não faz o menor sentido. Nós temos 3 elementos aqui. O primeiro é uma voz que sai do meio da sarça. O segundo é a própria sarça. O terceiro é o fogo. Para nós cristãos, é impossível não fazer a relação. A voz do Pai sai de dentro do Filho, consumido pelo Espírito. Sim, Moisés está vendo figurativamente o que existe desde a eternidade. O Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Os 3, atenção para isso, tá? Vamos subir, viu? Vamos levantar o nível da coisa. Os 3 queimam, mas não acabam. Os 3 se comunicam com o ser humano. E trata-se de algo tão estranho, ou seja, tão além de Moisés, que a voz ordena, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Existe uma distância intransponível entre nós e Deus. Queimados, nós somos consumidos e morremos. Só Deus queima e não morre. Por isso, vejam, por isso, a voz pede que Moisés reconheça essa distância, essa sacralidade do que está vendo e onde está pisando. Por isso deve tirar as sandálias, não pode macular com sujeiras esse lugar. Olhem para mim. Durante séculos e até milênios, nós cristãos nos relacionamos com Deus como algo tão distante que era impossível nós nos relacionarmos com Ele. De 20 anos para cá, de 30 anos para cá, graças a Deus, nós descobrimos que Deus é amor, que Jesus Cristo está próximo. Mas aí nós cometemos o outro desvio. Nós aproximamos tanto Deus que nós perdemos a noção de sacralidade, de divino. Deus, como me disse Dom Henrique quando eu estava no hospital, Deus é coisa séria. Deus é coisa séria. Deus é amor. Mas Deus não é o meu coleguinha do cursinho. Deus é amor. Mas não é alguém que eu dou um tapinha nas costas. Deus é coisa séria. Deus, minha gente, é a pergunta mais importante de cada ser humano. Eu duvido
que uma pessoa que tenha levado a sério a experiência de Deus e não tenha se feito essa pergunta, não tenha sentido um frio na barriga. Porque essa pergunta é assim: se Deus existe, a minha vida é uma. Se Deus não existe, a minha vida pode ser outra. Por isso é que eu estou totalmente de acordo com Xavier Zubiri, um filósofo espanhol basco, que diz assim: o problema fundamental do ser humano é Deus. Deus é o maior problema filosófico das nossas vidas. Deus existe ou não existe? Se Deus não existir, diz Dostoiévski, cada um vive a sua própria vida do jeito que quiser. Se Deus existe, no entanto, nós temos que perguntar a esse Deus o que ele acha da existência. A pergunta, o problema da vida de cada um de nós é esse: Deus existe? E veja, se eu começo a pensar sobre a existência de Deus, chega uma hora que eu vou perder o fôlego. Por quê? Porque Deus, como sempre entenderam os judeus, é o totalmente outro. Ele é muito maior do que eu, ele está muito além de mim. Como dizia São Francisco, ele é o Altíssimo, o intransponível, o absoluto, o terrível, o maior. Veja, Deus é uma coisa. Pensem aí, vocezinho da Silvinha, vocezinho, coitadinho. Agora pense a população do mundo. Agora pense o planeta Terra. Agora pense o sistema solar. Agora pense a Via Láctea. Agora comece a pensar que como a Via Láctea tem centenas, milhões, bilhões de galáxias. E imaginem que Deus é maior do que tudo isso. Me expliquem agora. Se uma pessoa leva a sério isso, tem que dar um frio na barriga. Por quê? Porque Deus é essa coisa que eu almejo, creio que está em mim, mas ao mesmo tempo me ultrapassa. Deus. Veja, Deus é tão alto que quando Moisés vê aquilo, a voz que ele escuta de Deus diz: tira as sandálias dos pés. Ou seja, coloque-se no seu lugar. Entre eu e você há um abismo intransponível. Eu sei que da semana passada para cá, eu quero dizer isso historicamente, dizer isso a gente nem leva tão a sério, né? Porque Jesus resolveu tudo. Mas, escutem, para fazer sentido a grandeza de Jesus, antes nós temos que nos dar conta da distância que nos separava de Deus. Escutem isso, viu, cristãos? É a catequese básica que a gente faltou. Nós temos como certo que Jesus veio ao mundo, nos amou, nos salvou. Pronto, está tudo certo. Agora vamos para o cinema. Vamos ali tomar um sorvete? Não, calma, peraí. O buraco é mais embaixo. Para nós reconhecermos o tamanho da importância de Jesus nas nossas vidas, antes nós temos que nos dar conta do tamanho da separação entre nós e Deus. Quem é você na fila do pão para Deus saber que você existe? Eu sei, viu? Você é lindo. Passou no vestibular, faz medicina, tem 5 residências, fala 10 idiomas, tem um salário bem bacana, todo mundo lhe acha o máximo, você tem milhões de seguidores no Instagram. Diante de quem comanda as galáxias, quem é tu, criatura? Quem é tu para Deus olhar para tu? Mas a gente vê como dado, como certo, como óbvio que Deus é próximo. Não, Deus está dizendo a Moisés: coloque-se no seu lugar. Mas, e aqui nós temos algo enorme, a sarça ardendo é também um convite. A alma unida a Deus é aquilo que o próprio Deus deseja para o ser humano. E por isso, a sarça ardendo é também a imagem da alma unida a Deus, queimando por um fogo que a toma, mas não a destrói. Atenção àqueles que gostam de vida mística. A sarça ardendo é uma imagem do Pai, do Filho e do Espírito. Mas a sarça ardendo é a imagem de cada um de nós unido a Deus. Nós somos, quando estamos unidos a Deus, uma sarça pegando fogo. Um fogo, como disse São João da Cruz,
Quando toca a nossa pele, queima e arde. E se a queimadura for forte, dói. E se for muito forte, faz uma ferida. E se faz uma ferida, deixa marcas. Aqui nós temos resumido o caminho de quem faz uma experiência com Deus. Alguém que faz uma experiência com Deus é queimado. E aquilo dói. A experiência de intimidade com Deus dói. Porque Deus é um fogo. E fogo, quando toca, arde. Se toca muito, dói. Se dói muito, cria ferida. Se tem ferida, tem marca. Por isso é que nós todos deveríamos estar marcados por Deus. As pessoas deveriam olhar para a gente e ver a cicatriz da presença de Deus. Nós cristãos deveríamos ser homens e mulheres marcados por Deus. As pessoas deveriam olhar para a gente e saber, não porque nós usamos uma cruz, mas na nossa cara e nas nossas atitudes, esse foi queimado por Deus. Porque tem uma marca. A alma unida a Deus vivencia essa experiência de ser tocada, ressecada, incomodada, iluminada, transformada, enfim, dezenas de etapas até que, anseio de todos nós, a alma se liga ao fogo e ninguém mais sabe o que é a alma e o fogo, a pessoa e Deus. Por quê? Porque Deus age nela e ela está em Deus. Lembrem aí no São João, nós fazemos aquele montinho de estaca, de pedaço de pau, tocamos fogo. E no começo nós sabemos o que é fogo e o que é madeira. Mas depois de um tempo, não tem mais separação entre madeira e fogo. Assim é a nossa alma. No começo tem diferença, mas se a pessoa investe a vida, aposta a vida nisso, chega uma hora que você já não sabe quem é Deus e quem é a pessoa naquela pessoa. Por isso São Paulo diz, não eu, Cristo em mim. Porque ele está marcado. O que nós precisamos, portanto, no início destes exercícios quaresmais, é observar primeiro até que ponto nós temos vivido apenas de olhares superficiais. Ou se já somos capazes de ver o sentido íntimo das coisas. Em segundo lugar, retomar essa experiência de contemplar Deus, reconhecendo que existe uma distância intransponível entre nós e Ele, distância que será vencida justamente na Páscoa. Atenção, abram os olhos. Vejam, o que na Páscoa nós celebramos é isso. A distância acabou. Mas para a gente chegar no domingo de Páscoa dizendo assim, meu Deus, que coisa extraordinária é ser cristão, que coisa fantástica é ter fé, que coisa maravilhosa é ser discípulo de Cristo, antes eu tenho que me dar conta de que a separação entre eu e Deus era enorme, era impossível de ser vencida. E por último, observar como está a nossa união com Deus, reconhecendo aquilo que precisa ser queimado em nós para que nos unamos a Ele. Desse modo, teremos acesso a algo indizível, ao nome de Deus, a sua identidade mais íntima e profunda. E assim poderemos ter acesso ao nosso nome, ao que nós realmente somos. Porque vejam, somente sabendo quem é Deus, quem Deus é, torna-se possível saber quem nós somos. E esse será o nosso segundo exercício. O nosso próximo exercício na quarta-feira é: qual é o nome de Deus? Quem é Deus verdadeiramente? Quem é essa, entre aspas, coisa? Quem é essa pessoa que nós adoramos e nós dizemos que cremos? E a partir do momento em que nós sabemos o nome dele, nós poderemos saber quem nós somos. Porque assim como eu e vocês sabemos melhor quem cada um de nós somos, porque nós sabemos quem é nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó. Nós sabemos melhor quem nós somos quando nós sabemos a nossa origem. Para nós sabermos quem é o ser, não é o humano simplesmente, é o ser humano, eu tenho que saber quem criou esse ser. Mas isso é um spoiler para o próximo episódio. Para nós aprofundarmos agora diante da sarça ardente que nós veremos. Primeira pergunta:
Como tem sido a minha atitude diante da vida? Atenção, é exercício, viu? Peguem os halteres aí, viu? Como tem sido a minha atitude diante da vida? Eu tenho sido alguém que olha ou vê? Tenho me detido espiritualmente diante das coisas da minha vida, procurando o seu sentido? Naquilo que eu estou vivendo hoje na minha vida, eu estou procurando o sentido disso? 2. Sou capaz de perceber que a distância entre eu e Deus é algo impossível de ser vencida, a não ser com uma intervenção do próprio Deus? Pedi isso. Pedi a Deus isso. Jesus, primeiro me dê a consciência de, como diz São Francisco, eu sou um verme diante de você. No entanto, você olha para mim. Lembram de São Francisco, de madrugada, nas noites em Assis, nos bosques sozinho, chorando e perguntando: quem és tu e quem sou eu? Vejam que cena impressionante. Um homem tocado pelo amor de Deus, sozinho, nos bosques de Assis, chorando e perguntando: quem és tu? Quem sou eu? Mas o tom dessa pergunta é assim: quem és tu e quem sou eu para nós estarmos juntos? Olha você e olha eu. Pedi isso, que Ele venha, que Ele intervenha, que Ele me una a Ele. O que eu estou precisando queimar para me unir intimamente a Deus? Desejo ser uma alma unida, consumida, transformada por Deus? Desejo ter a experiência de me misturar a Deus como a lenha se mistura com o fogo? A colocação é importante, mas o essencial é o que nós vamos fazer agora. Moisés, escutem, viu? Moisés viu uma figura de Deus, uma figuração de Deus. Nós agora vamos ver realmente a sarça ardendo. Por isso é que a gente, não vou fazer isso porque vai bagunçar o coreto. Nós deveríamos sim tirar as sandálias dos pés mesmo. Porque quando nós trouxermos agora Jesus e colocarmos sobre o altar, tira as sandálias dos pés. Porque você está diante da presença de alguém que é infinitamente distante de você. E, no entanto, Ele se dignou vir e estar disponível. Nós vamos agora expor o Santíssimo. E o que nós vamos fazer é 3 possibilidades. Se você quiser, você pode ler de novo Êxodo. Se facilitar para você, você pode ler o texto. Se você quiser, você pode simplesmente desaguar diante de Deus. Dizer as coisas a Ele, dizer a Ele, escutar dEle. Pedindo essa graça: Jesus, me queime. Agora, se prepare, viu? Se quiser queimar, sustente o band-aid e o mertiolate, porque ele queima mesmo. Veja, pedir isso: Jesus, me queime, me toque, pode fazer a festa. Venha.